Oi pessoal, eu sou Pamela Espanholeto, criadora da Visão Movapre, Movimento e Aprendizagem, e hoje eu tô aqui para dar as boas-vindas para nossa jornada Movapre, acelerando o desenvolvimento neuropsicomotor, e eu tô muito feliz de iniciar mais uma jornada com vocês. Ao longo dessa semana, a gente vai aprender como acelerar o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes que têm alguma dificuldade ou atraso no desenvolvimento. Ou seja, eu vou ensinar para vocês como que você consegue aumentar a sua conexão nos seus atendimentos com a sua criança, como você vai conseguir deixar os seus atendimentos mais divertidos e mais eficazes e dessa forma você vai conseguir acelerar a aprendizagem da sua criança ou do seu adolescente. E claro, isso significa que você vai se tornar um profissional diferenciado, um profissional que vai ser valorizado no mercado de trabalho. Sabe aquele profissional que a família quer ter na equipe do seu filho, que você vai fazer a diferença com os seus atendimentos com a sua criança e com o seu adolescente? Então, é esse profissional que nessa jornada a gente quer fazer com que você se torne, transformar a forma como você realiza os seus atendimentos terapêuticos. Independente da profissão que você tenha, seja na área da saúde ou da educação. Então, você pode ser um profissional de educação física, você pode ser um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um professor da educação especial, um psicopedagogo, um acompanhante terapêutico, ou até mesmo você que está graduando ainda, que não se formou na faculdade, mas está atuando aí ou está se formando na área da saúde e da educação. Essa jornada é para você, inclusive para pais, familiares que têm crianças ou adolescentes que têm alguma dificuldade no desenvolvimento neuropsicomotor. Essa jornada vai ter muito conteúdo para vocês. E você que já é profissional e que atua nessa área da saúde e da educação, independente da linha que você segue, se é uma linha mais estruturada, se é uma linha mais tradicional ou até mesmo se você trabalha com crianças que têm dificuldades no desenvolvimento, dificuldades leves ou dificuldades, vamos colocar aí entre aspas, mais severas, né, que precisa de mais suporte para o aprendizado, as dicas e as estratégias que eu vou colocar aqui nas aulas, você vai conseguir colocar em prática, independente da sua forma de atuação, independente do nível de desenvolvimento da sua criança ou do seu adolescente. Tá vendo, pessoal? São pessoas como você que utilizaram as nossas dicas e estratégias da Visão Movapre e conseguiram colocar em prática no dia a dia deles, durante os atendimentos, para acelerar a aprendizagem das crianças, né, e dos seus alunos, dos seus pacientes. E pode ter certeza, eu vou fazer a jornada Movapre valer a pena, tem muito conteúdo, as aulas estão imperdíveis. Quem me acompanha já há um tempo sabe que eu não tô aqui para encher linguiça, eu passo o conteúdo mesmo. Então, pegue o caderno de vocês, anotem todas as dicas, todas as estratégias que eu for passar para vocês durante essa jornada, que vocês não vão se arrepender. Familiares, profissionais da área da saúde e da educação, vocês vão utilizar no dia a dia. E não deixa para fazer isso no final da jornada. Assiste a nossa jornada e coloque em prática no mesmo dia todo o conteúdo que eu passar para vocês, porque assim vocês vão conseguindo experimentar tudo que eu passar para vocês e já vão conseguir ver a diferença durante os atendimentos. Ao longo dessa jornada, eu vou mostrar para vocês os erros que os profissionais acabam cometendo durante os atendimentos e que isso já interfere no desenvolvimento das nossas crianças. Vocês também vão aprender os 6 pilares da Visão Movapre e assim vocês vão conseguir transformar a forma como vocês atuam nos seus atendimentos terapêuticos. Vocês vão conseguir mudar o raciocínio terapêutico de vocês. E dessa forma vocês conseguem olhar para a sua criança de uma forma diferente, entender melhor o perfil da sua criança e ajudar a acelerar esse desenvolvimento. E eu vou te mostrar tudo isso de uma forma didática e simples, como você pode mudar a forma de atuação durante os seus atendimentos. Quando eu falo simples, não significa que é menos importante. Tá? Às vezes a gente pensa que o simples não vale a pena e na verdade a gente acaba já cometendo esse erro quando a gente pensa que a gente tem que elaborar muito, que a gente tem que pensar muito diferente, que a gente tem que trazer um monte de coisa diferente. E o simples faz muita diferença nos nossos atendimentos e na vida das nossas crianças. Diariamente eu recebo mensagens de pais, profissionais do Brasil e do exterior, inclusive, perguntando onde eu encontro profissionais que atuem da mesma forma que você, que pensem fora da caixa, que se importem com a felicidade da minha criança durante os atendimentos. E a gente montou essa jornada para que, de fato, a gente consiga levar essa visão para mais profissionais, para mais familiares, para que possa mudar a forma de atendimento, para que essas crianças possam aprender de forma divertida, para que elas possam estar engajadas, para que elas possam estar conectadas com vocês durante esses atendimentos, porque é muito difícil encontrar profissionais assim. Os pais procuram profissionais que entendam quanto a infância
infância é importante para o desenvolvimento dessas crianças. Independente de um diagnóstico, as terapias elas não precisam ser chatas, as terapias elas não precisam ser maçantes. Os pais eles procuram, já que essa criança vai fazer terapia por um bom tempo, por que não as terapias serem divertidas, valorizar a infância das nossas crianças? Isso é muito importante, os pais procuram isso constantemente e muitos profissionais acham que essas duas coisas não podem andar juntas, que acham só porque é divertido, só porque a criança está feliz durante o atendimento, ela não está aprendendo, muito pelo contrário. Quanto mais as nossas crianças estiverem se divertindo, felizes, engajadas e conectadas, mais essa criança vai aprender. Talvez você está aqui nessa jornada porque você se sente inseguro em relação aos seus atendimentos. Talvez você não está conseguindo atingir esse quadro de evolução que a família está buscando, que você está buscando, né? Que às vezes é tão simples, mas que está ali patinando. Talvez você não consiga conversar com as famílias, é difícil para você dar a devolutiva para a família, você se sente inseguro em conversar com a família porque você não está conseguindo atingir o objetivo, você não sabe por que você não está conseguindo atingir o objetivo, né? Você fala, poxa, eu estudei, eu trouxe aqui um monte de ferramenta, um monte de atividade, um monte de brinquedo e mesmo assim a criança não está conseguindo aprender, mesmo assim a criança ela está chorando durante os meus atendimentos. O que eu vou falar para a família? O que eu vou explicar para a família? Provavelmente você está usando as estratégias inadequadas para essa criança. Então aqui você vai aprender a modificar essas estratégias e daí você vai conseguir ter essa troca com a família, se sentir mais seguro para ter essa troca com a família. E para isso é preciso que você pense fora da caixa. Não adianta você vir aqui na jornada, ouvir o que eu tenho para falar e continuar fazendo as mesmas coisas, tá, pessoal? Vocês vão perder tempo. Então, se você tá aqui na jornada, assistam as aulas e coloquem em prática, porque dessa forma vocês vão conseguir ver a diferença entre o seu atendimento que você estava fazendo e o atendimento agora depois de assistir essas aulas. Então, dessa forma, vocês vão conseguir pensar fora da caixa e ajudar a sua criança e modificar os resultados durante os seus atendimentos. Vocês precisam sair dessa zona de conforto. Não adianta a gente querer tirar a criança da zona de conforto e vocês continuarem atuando da mesma forma. Se a sua criança precisa de uma forma diferenciada de atendimento, vocês precisam se movimentar. Tá? Vocês precisam estudar e pensar o que eu posso fazer para que essa criança consiga melhores resultados. Vai depender de vocês, não é só da criança. Não pense que o problema é a criança, porque na maioria das vezes o problema é o profissional que não está mudando a forma de pensar para ajudar essa criança. Aproveitem essa jornada, não como um passatempo, eu vou assistir uma aulinha. Aproveitem, mergulhem nessa jornada. Estudem, pega o seu caderno, anotem. Se tiver alguma dúvida, vai lá no Facebook, na nossa comunidade de Facebook, coloca lá a sua dúvida para a gente tirar. Ao longo dessa jornada, eu vou fazer várias lives tirando essas dúvidas, complementando as nossas aulas. Eu vou colocar vídeos para vocês assistirem, para a gente discutir. Então, se você tiver dúvida, não deixa de perguntar para tirar essas dúvidas, porque vai complementar bastante aí o seu aprendizado. E aí, pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês os 5 erros que vocês não devem cometer durante os seus atendimentos. São erros muito importantes que a gente deve evitar o máximo possível, que isso desacelera, bloqueia a aprendizagem das nossas crianças. Mas antes de falar para vocês os 5 erros, eu quero explicar para vocês como tudo isso começou. Pamela, da onde surgiu essa visão Movapre? Como que você montou tudo isso? Como que você iniciou tudo isso? Então, eu vou explicar rapidinho para vocês a minha história. Eu sou formada em Educação Física. Antes de fazer a Educação Física, eu fiz o magistério. Para quem não sabe, para quem é novinho e tá aqui, não sabe o que é o magistério, é a antiga pedagogia que a gente fazia e a gente podia atuar como professora. Então, eu fiz o magistério, comecei a atuar como professora e logo em seguida eu entrei na área de Educação Física. Apesar dessa minha carinha, né, linda, maravilhosa, eu já tenho mais de 18 anos, né, já sou maior de idade em experiência com crianças e adolescentes que têm dificuldade no desenvolvimento, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, diagnósticos de autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral. Trabalho já há muito tempo com essas crianças e esses adolescentes
E já trabalhei em várias instituições com a psicomotricidade aquática. Eu fui professora de dança adaptada durante muitos anos, eu fiz muitos festivais de dança, já levei mais de 300 crianças e adolescentes no palco, que eu ensaiava, a gente levava junto com os outros profissionais e as apresentações eram maravilhosas. Eu amo essa fase da minha vida. Além dessa minha formação, né, eu fiz muitos cursos complementares, cursos na área de integração sensorial, nas áreas cognitivas, de neuromovimento, de atividade motora adaptada, de psicomotricidade, cursos aqui no Brasil e no exterior, cursos de neuromovimento, né, que a gente utiliza o cérebro para esse movimento, de aprendizagem também. E eu já atendi centenas de crianças e adolescentes e suas famílias, né, dando consultorias para o Brasil afora, no exterior, dando todas essas consultorias para vários profissionais da área da saúde, da educação, atendimentos terapêuticos, supervisões, enfim. Juntando todos esses anos de experiência, a gente resolveu montar essa visão Movapre. Para vocês entenderem um pouco, eu sempre fui uma criança muito agitada e muito serelepe. Eu necessitava muito desse movimento. A minha mãe, sabendo de tudo isso, né, observando tudo isso, eu era uma criança que sofria acidente todo ano. Pois é, eu era uma criança que não parava de se movimentar e de fato me colocava em risco. Só que naquela época, há 30 anos, os diagnósticos, né, eles não eram tão precisos. Então eu era conhecida como uma criança agitada, aquela criança que não parava quieta, né, uma criança que era meio desobediente. E na verdade, depois de adulto, eu fui diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas a minha mãe, com o instinto ali de mãe, falou, bom, a Pamela ela precisa de movimento. Eu sei que através do movimento ela gasta energia, ela aprende muito, então a minha mãe foi me colocando em atividade física, me colocou na natação, me colocou na dança, me colocou no vôlei. Na escola, eu era uma aluna mediana, eu não parava quieta, eu não parava sentada na aula, nunca fui a aluna que tirou nota 10, eu sempre fui aquela aluna que aprendeu na prática. Eu precisava de atividades de movimento, atividades que tivessem prática, atividades que eu pudesse expressar o meu aprendizado de uma outra forma que não fosse escrevendo e lendo. No magistério, eu pude colocar em prática tudo o que eu aprendia. Como? As professoras falavam assim, olha, vocês têm que montar uma aula de matemática para ensinar crianças da 4ª série na época, né? Como que pode montar essa aula? Ah, da forma que vocês acharem melhor que as crianças vão aprender. Então eu fazia teatro para ensinar matemática, me vestia com fantasia para ensinar alguma coisa de português, eu inventava música. Então eu consegui utilizar a minha imaginação, né, e tudo aquilo que eu tinha de melhor para ensinar as nossas crianças. E quando eu entrei numa instituição, porque eu entrei na verdade numa instituição para ser professora, para alfabetizar crianças e adolescentes que tinham deficiência intelectual. Na época, essas crianças elas não frequentavam escola. As salas de aula eram dentro das instituições. Hoje as nossas crianças são inclusas, né, nas escolas regulares. Então, na época, eu era essa professora, eu tinha ali 8 crianças dentro de uma sala de aula, cada uma com uma deficiência diferente, cada uma num nível de desenvolvimento diferente, e eu tinha que ensinar cores, números, letras para essas crianças. Então o que eu fazia? Eu ia pro pátio e colocava ali vários bambolês coloridos com peças de Lego espalhadas, por exemplo, e ensinava, vamos pegar a cor vermelha e vamos colocar dentro do bambolê vermelho. Então eu ensinava de uma forma divertida, porque pra mim, eu olhava aquelas crianças quando eu dava um papel na mão delas com um lápis para elas pintarem alguma coisa ou para elas desenharem alguma coisa, eu falava, gente, que coisa nada a ver, essas crianças não estão aprendendo nada. E eu lembro que elas pegavam um lápis e ficavam assim, ó, pintando, olhando para o nada, só porque elas tinham que estar ali, e aquilo para mim era dolorido. Então eu falava, deixa eu trazer a diferença na vida dessas crianças. Então eu ia pro pátio, sei lá, quero ensinar vários tipos de animais, eu montava a sala, fazia da sala uma floresta, colocava vários animais de floresta, enfim, eu tentava trazer algo que fizesse sentido para aquelas crianças. E eu trabalhei muitos anos nessas instituições, são instituições muito sérias, mas que têm uma forma específica de trabalho e que depois aquilo já não fazia mais tanto sentido para mim. Foi então que eu resolvi montar a Motricitar. Quando eu resolvi montar a Motricitar, muitas pessoas falavam assim para mim, nossa, Pamela, você é louca. Imagina, um lugar como esse, quem que vai entender que isso
atendimento, né, com gramado, com pula-pula. Você acha que as mães vão achar que a criança vai aprender dessa forma? Porque há 10 anos atrás, gente, a única forma de aprendizado que era validada era dentro de uma sala de aula ou dentro de uma sala fechada, criança sentada. E hoje a gente conseguiu transformar essa forma de atendimento, que as crianças podem sim e devem aprender através do movimento, aprender através de coisas mais lúdicas, né, com concreto, manuseando brinquedos, utilizando do movimento para elas aprenderem. E foi aí que muitas famílias começaram a vir do Brasil inteiro a fazer atendimento lá na Motricitar. E o que acontecia? Elas vinham, faziam um atendimento, viam que a criança respondia super bem, que as crianças saíam de lá felizes, engajadas, e no final desses atendimentos, dessas consultorias, a mãe falava assim pra mim: tá bom, Pamela, e agora? Tô voltando pra minha cidade, onde eu acho um terapeuta como você? Ou o terapeuta que vinha acompanhar esse atendimento falava assim: tá bom, Pamela, lindo, maravilhoso a forma como você ensinou, mas como que eu faço pra eu atuar dessa forma que você tá atuando e pra deixar a minha criança engajada e que ela aprenda assim rápido como você tá conseguindo? Perguntavam assim pra mim: no que você se formou? E, gente, não é a minha formação, não é uma única formação, não é a minha formação de educação física, não são os cursos que eu fiz, mas na verdade é tudo isso junto dentro de uma visão para que eu possa levar para mais pais, né, familiares e profissionais para que eles atuem dessa forma. E foi aí que a gente resolveu estruturar tudo isso e criar a visão Movapre, movimento e aprendizagem, onde eu trago todo esse conhecimento de anos, toda essa minha experiência, todos os cursos que eu fiz, baseado em estudos, baseado em comprovação científica, não é coisa que eu tirei da minha cabeça não, tá, gente? Né? Ai, eu acho que isso foi legal. Não, eu estudei e vi que aquilo é comprovado cientificamente, li muitos livros para colocar em prática e montar a visão Movapre para vocês. E hoje para trazer essa jornada maravilhosa para a gente aprender muito. Agora, pessoal, nós vamos para a nossa aula propriamente dita. Hoje eu vou falar dos 5 erros que vocês não devem cometer com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Por que eu quero falar desses 5 erros? Porque, na verdade, esses 5 erros, além de não acelerar o desenvolvimento psicomotor, como eu já falei anteriormente, eles bloqueiam o desenvolvimento das nossas crianças. E pior do que uma criança que está desenvolvendo devagar, é uma criança que está bloqueada, né, que está com o seu aprendizado bloqueado. Então você vai fazer, e essa criança não vai se desenvolver, essa criança não vai responder ou vai responder muito lentamente, e isso é muito ruim para um desenvolvimento de uma criança que tem um diagnóstico. Se essa criança já tem um diagnóstico, se ela já tem um atraso no desenvolvimento e a gente está bloqueando esse desenvolvimento, pensa o quanto você como profissional pode estar prejudicando ao invés de ajudar nesse processo. Então hoje eu vou falar desses 5 erros. Se você ainda não pegou o seu caderno e a sua caneta, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta. O que eu for falando, já vai anotando algumas coisas que de repente vocês se lembrem, tipo, nossa, eu faço isso, nossa, nessa hora com o ciclano eu posso fazer desse jeito. Eu vou indicar para que vocês escrevam, isso ajuda vocês a processarem todas essas informações, combinado? Então vamos lá, que eu vou começar com o primeiro erro que vocês não devem cometer. O erro número 1 é não observar e já agir. O que isso significa? Então vamos começar do começo. Uma criança nova chegou no seu atendimento com a família, né? Às vezes você atende dentro de uma sala fechada, ou você é professor e essa criança chegou na escola. Essa criança às vezes não tem um diagnóstico fechado, os pais estão buscando um diagnóstico, estão buscando entender o que está acontecendo aí com essa criança, ou essa criança já vem com um diagnóstico fechado, independente da idade. Se é uma criança que já vai para atendimentos, ou se é uma criança que é a primeira vez que está indo para um atendimento, independente dele qual seja, ou é uma criança que você já atende há algum tempo, você pode colocar isso em prática, você pode dar esses passinhos para trás no seu atendimento e recomeçar essa interação com essa criança. Quando essa criança ela chega, é meio que natural que o profissional já comece falando com essa criança, dando demanda para essa criança. Então, oi fulano, tudo bem? Como você chama? Ai, olha, vamos brincar, olha, senta aqui, o que você quer fazer? Já começa trazendo muita informação para a criança. Então você como profissional já começa agindo como profissional com essa criança. Então você já quer oferecer um brinquedo, você já quer que ela sente para começar a brincar, você já pergunta o nome dela, você já pega ela para ir brincar em alguma coisa, e isso acaba sobrecarregando nossas crianças. Talvez você vai falar assim: ah não, Pamela, mas
Poxa, eu já tenho que começar mostrando o meu trabalho. Não. O ideal é que essa criança, quando ela chega no seu atendimento, você vai cumprimentar essa criança, você vai falar, oi, tudo bem? E você vai deixar essa criança explorar esse ambiente. Você vai deixar ela andar, ver o que tem, ela se sentir confortável naquele ambiente. Não sei se vocês já perceberam, às vezes quando os pais chegam nesse ambiente novo e a criança começa a explorar, os pais já começam falando assim, não filho, vem aqui, não mexe aí, ó, fica aqui com a mamãe, ó, senta aqui. E isso também sobrecarrega a criança, porque a criança ela viu uma coisa legal e o pai já começa falando que ela não pode mexer naquilo, que ela não pode explorar aquilo, essa criança já começa a ficar tensa. Uma outra dica que entra um pouco nessa questão do observar antes de agir. Se é uma criança nova e você tem uma recepção onde a criança vai ter que ficar esperando ali naquela recepção, não atrase o seu atendimento para atender aquela criança. Se você marcou 8 horas você pega aquela criança. Ou uns 5 minutinhos antes eu já tô ali preparada se essa família chegar com antecedência. Família chegou, eu já tô disposta ali, eu já recebo essa criança, né? Já falo para a família, olha, pode deixar ela livre, a gente vai observar, vai ver como ela interage com o ambiente, olha as coisas, né? Então pode deixar ela explorar. E eu não dou essa demanda, eu não fico, oi, tudo bem? Ah, você quer ir no pula-pula? Ó, aqui é o balanço, olha o balanço, que legal. Ah, vem aqui, ó, vamos fazer um circuito? Gente, não dou demanda. Às vezes na nossa ansiedade a gente já quer mostrar trabalho e já quer fazer tudo isso. Então, só observa. E se você ficar pensando, ai, Pamela, mas o que o pai vai pensar se eu deixar a criança andar livre, fazer qualquer coisa e não intervir? Você explica para o pai, fala, olha, num primeiro momento, eu vou deixar ela explorar, para ela conhecer o ambiente, para ela se sentir segura, para ela perceber onde ela está, para ela olhar as coisas e daí, se ela me buscar ou se ela buscar vocês, a gente pode oferecer alguma coisa. Mas fora isso, vamos deixar as crianças livres, né? Pamela, quanto tempo eu deixo essa criança livre? Eu normalmente, se a gente pensa num atendimento de 1 hora, eu vou pensar em deixar essa criança livre aí por pelo menos 15 minutos. Nossa, quanto tempo, Pamela? 15 minutos. Por quê? Nesse momento, eu vou estar observando ela. E quando eu digo deixar livre, não é que você vai deixar ela ali brincando e você vai ali tomar um cafezinho. Não. Você vai deixar ela ali brincando, explorando e você vai estar olhando essa criança, observando essa criança antes de você agir. Então é uma observação ativa. Você vai olhar e vai ver, poxa, olha, ela foi brincar ali, olha, ela quis subir no pula-pula, mas ela não conseguiu. Olha, ela buscou esse brinquedo de girar, acho que ela gosta de brinquedos de girar. Nossa, ela foi direto no cabeça de batata, ela gosta do cabeça de batata. A partir dessa observação ativa, você vai conseguir entender o que essa criança talvez goste. E daí você vai conseguir agir de forma mais eficaz, oferecendo para essa criança algo que ela goste. Então, se ela tentou ir no pula-pula e você viu que ela tá lá no pula-pula, ficou 10 minutos ali no pula-pula, você fala, poxa, vou lá brincar com ela no pula-pula. Deu tempo de você observar, ver o que ela gosta ali e você começa a agir a partir daquilo que a criança gosta. E quando você for agir, a outra dica que eu dou é não fique dando demandas. O que é essa demanda no primeiro momento? Se você foi num pula-pula com ela, não fica, vamos pular assim? Ai, vamos pular girando? Ai, vamos correr agora? Ai, vamos brincar de pega-pega? No balanço, a mesma coisa. Se você tá balançando ela, ai, vamos cantar uma música? Ou tá brincando ali, você descobriu que ela gosta do cabeça de batata. Você já começa, ai, vamos pôr o olho? Vamos pôr o nariz? Ai, onde tá a perninha do cabeça de batata? O que será? Onde vai aqui? Tudo isso é demanda. Então, quando você for agir com essa criança, você também não vai agir com demanda. Você vai agir potencializando aquilo que ela tá fazendo, que é, nossa, você colocou o nariz, que legal, olha, agora eu vou colocar o olho. Ah, você colocou a perninha do cabeça de batata, nossa, a perna do cabeça de batata é azul. Ou se você estiver no pula-pula e ela tá pulando, nossa, que alto que você tá pulando. Ai, eu vou pular igual você. Ai, que divertido esse pula-pula, né? É muito gostoso pular aqui. Então você começa a agir potencializando aquilo que a criança está fazendo e não dando mais demanda. Então, no primeiro momento, é isso que você vai fazer com a criança. Não dê demanda, observe e quando você for agir, você vai agir de uma forma que você não fique
perguntando para ela o tempo todo, porque isso sobrecarrega as nossas crianças e isso você só vai fazer com que a criança se afaste de você. Então coloque isso em prática. Amanhã você fala, nossa, eu faço isso o tempo todo, eu pergunto para ela o tempo todo. Ela senta na mesa, eu já começo a perguntar. Ela chega, eu já começo a querer dar demanda, oferecer alguma coisa. Amanhã você já vai fazer diferente com essa criança e você vai ver como ela vai interagir diferente com você. Talvez a forma como ela vai interagir com você vai perceber que vai ter mais silêncio durante o seu atendimento. E isso não é errado. Você fala, nossa, mas com silêncio? Ter silêncio não é errado. Às vezes a sua criança ela vai ficar mais concentrada naquilo que ela está fazendo. Não é errado. Ela não tem que ficar interagindo com você o tempo todo. Se ela está montando cabeça de batata, ela não tem que ficar conversando com você enquanto ela está montando cabeça de batata. Ela tem que montar um cabeça de batata. Então você pode ir lá ajudar essa criança. Então não ache estranho se tiver mais silêncio durante esse atendimento. Não ache estranho se essa criança te puxar para brincar com uma outra coisa. Olha que legal, ela quer você perto dela porque você diminuiu as demandas provavelmente. E normalmente são demandas vazias que a gente dá. O que são demandas vazias? São perguntas que não vai acrescentar em absolutamente nada no desenvolvimento da criança e que vai só sobrecarregar. Agora nós vamos falar do erro número 2. O erro número 2 é algo que talvez vocês não percebam que vocês façam, mas pra gente tomar cuidado, pra gente não cometer com as nossas crianças, que é você ir direto ao foco da sua terapia e não entender o perfil da sua criança. O que isso significa, Pamela? Como que eu não vou direto no foco da minha terapia? Porque eu sou fonoaudióloga, eu preciso fazer com que a minha criança fale. Eu sou fisioterapeuta, eu preciso que a minha criança execute os movimentos. Gente, antes da gente ir direto no foco da nossa terapia, a gente precisa entender quem é a nossa criança. Daí vocês vão falar, mas Pamela, eu já faço isso, eu faço avaliação, eu sei quem é a minha criança. Mas quando eu falo isso, eu falo da criança quando ela tá lá no seu atendimento. Como que é essa criança? Como ela está naquele dia? É uma criança que dormiu bem? É uma criança que está chorando muito naquele momento? É uma criança que gosta de se movimentar e não para sentada? É uma criança que gosta de brincar mais sentada e não gosta de se movimentar? Porque também, apesar de ser mais raro, isso existe. É uma criança mais reativa? Quem é essa criança? Então vocês precisam olhar essa criança antes de aplicar a sua terapia. Então, se você é uma fonoaudióloga e acha que a criança tem que sentar, né? Porque é a forma como você consegue aplicar as suas atividades. E é uma criança que ama o movimento e acordou 8 horas da manhã e ficou no tablet o tempo todo e agora foi pra você e você já quer colocar ela sentada, vocês acham que vocês vão conseguir atingir os objetivos que vocês precisam com ela? Provavelmente não, ou provavelmente vai ser muito mais difícil de vocês atingirem esses objetivos. Então, a forma como vocês precisam começar a atuar é, bom, essa minha criança ela gosta do movimento, essa minha criança ela gosta de ficar mais sentada, essa criança não dormiu muito bem essa noite, ou essa criança ela tá um pouquinho gripada. Além de entender o perfil, é entender como essa criança está no dia. E a partir disso, vocês vão se conectar com ela antes de começar a sua atividade. Como que vocês se conectam com essa criança? Vocês vão buscar coisas que ela gosta. Então, se vocês estão dentro de uma sala e essa criança ela gosta, você já descobriu ali no primeiro momento. Lembra do observar, do erro número 1? Olha como um erro, na verdade, complementa o outro. E se você já começa errando ali, você não vai conseguir ajudar nesse erro número 2, né? Então, vocês vão pensar, bom, ai, a minha criança ela gosta do cabeça de batata. Hoje eu percebi que ela chegou mais irritada. Deixa eu já oferecer o cabeça de batata pra ela, porque eu sei que é um brinquedo que ela gosta. Olha, eu trouxe o cabeça de batata pra gente brincar. E daí a criança já vai começar a brincar com o cabeça de batata, ela já vai começar a ficar mais feliz, mais relaxada. Você vai começar a se conectar com ela porque você ofereceu um brinquedo que ela gosta. De repente, essa criança gosta de bolha de sabão. Ah, então eu já vou trazer a bolha de sabão pra ela hoje pra eu me conectar com ela. Existem alguns brinquedos que vocês podem trazer que são meio que brinquedos chaves, assim. Muitas crianças gostam de bolha de sabão, muitas crianças gostam de massinha, muitas crianças gostam de pula-pula, muitas crianças gostam de balanço. Então você entendendo quem é essa criança, do que ela gosta mais, qual é o perfil dela, se é uma criança que gosta de se movimentar, se é uma criança que gosta de coisas mais sensoriais, se é uma criança que gosta mais de números, de letras,
Independente da sua formação, você começa oferecendo para ela aquilo que ela gosta. Daí você vai falar assim para mim: ah, Pamela, mas eu sou professor de educação física, eu trabalho com o movimento, ou eu sou fisioterapeuta. Eu vou trazer números, ela gosta de números, eu vou trazer um número para ela brincar? Número é do pedagogo, do psicopedagogo para trabalhar. Você não vai trabalhar isso, mas você vai trazer os números para ela se conectar com você, para ela falar: poxa, tá legal essa atividade, ela me trouxe coisas que eu gosto. Porque às vezes, se você, um exemplo, é fisioterapeuta e a físio para essa criança é algo desafiador, ela já vai chegar talvez não tão disposta a fazer atividade. Mas se você sabe que ela ama número e ama letra, e você trouxer todas essas ferramentas, porque você entendeu o perfil dela, você entendeu das coisas que ela gosta, você traz para o seu atendimento os números e as letras, para você se conectar com ela, ela vai falar: nossa, essa terapia vai ser legal hoje, porque ela trouxe coisas que eu gosto. E a partir disso, você consegue ir trazendo o foco para sua terapia, tá? Tô dando o exemplo da fisioterapia. O que você pode fazer? Ah, eu trouxe os números que ela gosta, então vamos fazer esse exercício até 10 e eu vou mostrando os números para você e você vai contando até 10. Ah, então vamos fazer o alfabeto enquanto eu alongo a sua perna, eu vou contando, eu vou falando o alfabeto para você: A, B, C, D, E, por exemplo. Ah, você gosta da música tal, ela ama Galinha Pintadinha, então eu vou cantar a música da Galinha Pintadinha enquanto a gente pula. Ou eu sou psicopedagoga e ela gosta da Galinha Pintadinha, eu vou trazer coisas da Galinha Pintadinha para ela pintar, para trabalhar o pintar dentro da Galinha Pintadinha, então eu trago o desenho da Galinha Pintadinha para ela, e daí assim vocês vão aumentando a conexão. Também não adianta vocês quererem já trazer a atividade com algo que a criança gosta. Então, lembrando, na psicopedagogia, é um objetivo meu ela pintar dentro do desenho. E ela gosta de galinha pintadinha, eu já vou trazer o desenho e já vou fazer ela pintar dentro do desenho. Não, pessoal, primeiro traz a galinha pintadinha, vocês vão ouvir música da galinha pintadinha, você vai fazer uma cócega com ela, você vai se conectar com ela para daí ela se conectar com a atividade e ter atenção para essa atividade, tá? Então é um erro a gente já querer trazer atividade sem se conectar com a criança, porque por mais que a criança goste, as terapias, na maioria das vezes, 99% dos casos, as crianças elas fazem terapia porque, de fato, elas têm uma dificuldade naquela questão. Então, ela faz fonoaudiologia porque ela tem uma dificuldade na linguagem, na comunicação. Ela faz psicopedagogia porque ela tem uma dificuldade talvez de atenção, de aprender a ler, escrever. Ela faz psicomotricidade porque ela tem uma dificuldade em aprender a jogar futebol, a se movimentar de forma adequada, de organizar emocionalmente. Ela faz psicologia porque ela tem uma dificuldade em se relacionar, em entender as emoções. Então, ela tem uma dificuldade se ela faz aquela terapia. Quando a gente oferece uma atividade, é comum que o profissional vá na dificuldade da criança e a criança fala: opa, mas esse profissional só vem aqui mostrar a minha dificuldade, só vem aqui pontuar a minha dificuldade. Então o que eu faço? Eu me conecto com essa criança, mostrando o potencial dela, engajando essa criança, e daí eu trago as ferramentas e as estratégias para eu conseguir o objetivo da minha atividade, o objetivo da minha terapia, mas eu preciso me conectar com ela. Então, antes de você fazer essa criança ficar sentada, eu trago atividades que ela gosta. E daí, para ela ficar sentada, eu trago algo que ela gosta muito e ponho ela para brincar sentada. Ao invés de falar assim: ah, muito bem, você brincou, agora nós vamos sentar para fazer atividade. Tipo, transformou em algo que estava super legal e agora eu vou ter que fazer algo que eu não gosto. Poxa, se ela gosta de bola, eu posso trazer a bola para brincar na mesa e treinar, né, esse trabalho dela ficar sentada, que é um objetivo meu. E daí eu vou aumentando porque ela já está conectada comigo, então vou aumentando o tempo de atenção dela, eu vou aumentando o engajamento dela na minha proposta de atividade. Vocês conseguiram entender a diferença entre você oferecer direto o seu foco, a sua atividade, sem engajar e conectar, e isso vai ser para a criança muito mais difícil dela responder, ao invés de você engajar a sua criança, conectar a sua criança, deixar ela feliz e ela tá com prazer ali, e você vai trazendo a sua estratégia também a partir daquilo que você ofereceu
né, que ela gostou, você vai trazendo a sua atividade. Vou dar mais um exemplo para vocês. A criança gosta de cores e você é psicopedagoga e você precisa trabalhar os números. Então você começa trazendo as cores. Ah, cor vermelha, é a cor da fruta, a cor do morango. Daí você fala assim, bom, agora preciso trabalhar os números. Daí você de repente traz os números coloridos. E o número 1? Que cor que é? Nossa, o número 1 é vermelho. Agora vai aparecer o número 2. Ah, esse número 2 ele é azul. Onde está o azul? Então você começa a trazer. Depois que você engajou, que você brincou de cores com ela, de falar as cores em inglês, em português, cantou uma música das cores, você vai trazendo esses números. E depois que você engajou, juntou as duas coisas, você faz só os números e... Ah, legal, colocou cor com cor. Ah, agora pega o número 3 pra gente pôr na caixinha colorida. Daí ela pega o número 3, daí você já começa a conseguir trabalhar se ela identifica os números. Ah, agora pega o número 6. Ah, você pegou o número 6, vou pôr dentro da caixinha, o número 6 estava na cor tal. Então, você já consegue ir dando demandas para essa criança de uma forma leve, mas olha o processo que foi até você chegar naquele objetivo seu que é identificar números, por exemplo. Então, lembrando, erro número 2, você querer ir direto no foco da sua terapia, do seu objetivo e não entender o perfil da criança e não ver o que essa criança gosta, o que chama mais a atenção dela e querer já ir direto no seu objetivo sem validar tudo isso. Erro número 3 é um erro assim, todos os erros a gente não deve cometer, mas esse é o erro que eu acho que os profissionais mais cometem sem perceber. Eu acho que é uma cultura, né, de nós profissionais, terapeutas. A gente quer muito chegar num objetivo, né? A gente quer muito resultado com as nossas crianças. E nesse trabalho que a gente faz de estudar técnicas, teoria, cursos de como colocar em prática, a gente acaba esquecendo de fazer isso que eu vou falar para vocês, que é o mais importante, que é o erro número 3 que a gente faz, é não validar a emoção das nossas crianças. É um tema muito amplo, não validar a emoção das nossas crianças, mas eu quero passar aqui para vocês de forma muito prática o que vocês não devem fazer, e eu tenho certeza que muitos aqui fazem, sem perceber também. Quando a gente recebe uma criança, a criança que tem dificuldade no desenvolvimento, às vezes elas já vêm com muitos traumas, algumas crianças vêm bem reativas, porque elas já estão provavelmente passando por um tempo aí de terapia, né? Muitas estão desde 6 meses fazendo terapia, algumas começam com 1 ano e meio fazer terapia. Outras já vêm com traumas de terapias mal sucedidas, né? De terapeutas que não sabiam o que fazer e faziam de forma muito inadequada com as crianças e causaram traumas. E daí essas crianças já chegam chorando nas terapias, essas crianças já chegam fugindo das terapias, já chegam com medo dos terapeutas. A gente quer sempre o resultado, né? A gente sempre quer que essa criança comece a responder o mais rápido possível, mas a gente vai receber muitas crianças com medo, chorando e não querendo fazer as atividades. E a gente precisa validar essa emoção da criança. O que significa essa validação? Às vezes a sua terapia, quando a criança chega chorando ou chega fugindo da sua terapia, é porque emocionalmente essa criança ela está com o alerta dela negativo acionado. Então ela está com medo de estar ali. Emocionalmente ela está desorganizada. Então a gente precisa validar essa emoção, trazendo uma conexão com ela, como a gente falou no segundo erro, mas dando suporte emocional para ela. Então, supondo, a criança chegou chorando porque ela não queria sair da casa dela para ir para terapia. E o que o profissional faz normalmente? Ah, não precisa chorar, é tão legal aqui, olha que gostoso. A criança, ela tá pensando assim, não é legal aqui, eu queria estar na minha casa brincando. E principalmente as crianças não verbais, a gente tem um costume muito grande de não validar essas emoções, porque as crianças já não falam, né, tem a dificuldade de se comunicar, e daí a gente vai atropelando todo aquele sentimento dela, querendo já fazer as atividades e não validando o que elas estão sentindo. Então, se elas chegam chorando, eu preciso falar para elas, ah, você tá triste hoje, ah, você não queria vir para terapia, ou até mesmo perguntar para os pais, ah, o que aconteceu? Por que ela tá chorando hoje? O pai pode falar, ah, ele não dormiu direito, né? Eu tirei ele do meio da soneca da tarde, ele tá irritado, ah, ele não queria sair de casa porque ele tava assistindo desenho, que eu tirei o brinquedo dele no carro. Então eu preciso validar isso. Ah, Pamela, mas quando eu valido isso, eu não vou estar dando mais ênfase em algo que ele tá chorando? Não, eu vou estar
me comunicando com ele e mostrando pra ele que eu tô entendendo porque ele tá triste, e tá tudo bem às vezes a gente ficar triste. A gente não quer que as crianças fiquem tristes, parece, né? Os adultos, eles ficam mais angustiados ainda quando as crianças estão chorando. Então a gente precisa aprender a validar essas emoções. Então, se a criança chegou chorando, eu posso falar: ah, você tá triste porque você não queria vir pra casa, você tava assistindo um desenho muito legal na sua casa? O que você tava assistindo? Galinha Pintadinha. Ah, eu também adoro Galinha Pintadinha. Eu também queria muito assistir. E daí, você vai perceber que quando você começa a validar e comunicar isso pra criança, a criança vai olhar pra você e vai falar: ah, ela entendeu por que eu tô triste. E de repente você pode até se conectar mais com ela. Ah, você tá triste porque você queria ver a galinha pintadinha? Ó, aqui tem uma galinha pintadinha, você quer brincar com ela? Daí ele vai ver a galinha, né? Vai gostar da galinha de repente. Ou não, de repente a criança vai chorar mais ainda. Porque ela vai lembrar do desenho. Ah, você lembrou do desenho, você não quer? Tá bom, tudo bem. Eu entendi que você tá triste. E, às vezes, nessa ansiedade de querer que a criança pare de chorar, a gente fica oferecendo um monte de coisa. Ah, você quer isso? Olha isso aqui que legal. Olha isso aqui que legal. Isso não é validar a emoção, tá, gente? Isso é tentar distrair a criança dessa emoção. E daí vocês vão falar pra mim: mas Pamela, o pai vai levar a criança começou a chorar, chegou chorando. Deu 5 minutos que ela tá chorando, o pai vai começar assim: ai, para de chorar, vai lá fazer terapia com a fulana, vai, para de chorar. Isso não é validar a emoção. Então, eu posso ensinar esses pais e também acolher falando: ah, papai, eu não queria estar aqui, eu queria estar em casa. E o pai utilizar a fala também validando essa emoção. Ai, filho, eu sei que você queria estar em casa assistindo o desenho, mas vai fazer terapia com ela e daqui a pouquinho a gente vai pra casa, você vai poder assistir de novo o desenho, tá bom? Vai lá brincar um pouquinho com ela. E às vezes a criança vai continuar chorando. E a gente precisa esperar, entender e acolher e dar suporte. Esse choro é diferente de um choro quando a criança se desregula, tá? Então tem esse choro emocional, que a criança não queria alguma coisa e tá tentando se comunicar, e um choro que a criança tá desregulada, porque ela tá muito brava, porque ela tá muito irritada. Enfim, já chegou num nível ali que a gente não consegue dar suporte falando com ela. Então a gente precisa, nessa hora, ficar ali do lado dela, falar: eu entendi que você tá triste, eu entendi que você tá chateada, eu tô aqui se você precisar, tá bom? Eu espero você se acalmar e se você precisar de mim, eu estou aqui. E não adianta a gente falar muito mais, porque quanto mais a gente fala, mais essa criança fica irritada, porque ela está num nível de raiva, ela não tá conseguindo se organizar, tá? Ela não tá conseguindo prestar atenção no que você tá falando. Então, a única coisa que ela precisa é de você por perto, sem falar nada, e se ela precisar de você, se ela chegar perto de você, você pode dar um abraço, você pode dar suporte. Não adianta ignorar, virar as costas. Jamais faça isso quando uma criança tá triste, ela tá desorganizada, porque ela tá desorganizada, tentando ali se regular, e às vezes a gente vira as costas, é como se a gente tivesse deixado ela sozinha, sem dar conta dessa organização. É diferente de eu fazer assim: olha, eu estou aqui fora, e daí você deixa ela olhando você: eu estou aqui fora, você não quer que eu fique aí, né? Porque às vezes a criança não quer que você fique perto, a criança te empurra pra você sair de perto, e daí tudo bem, ela quer o espaço dela. Você fala: eu entendi que você quer ficar sozinha agora, eu vou ficar aqui fora, e quando você precisar, eu tô aqui te esperando. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Então eu tô validando aquilo que ela tá passando. Então, quando eu digo validar a emoção, às vezes a gente quer chegar no resultado rápido, a gente quer chegar na nossa atividade rápida. Então ela chegou, chorou, tá chorando 5 minutos, nossa, vamos que a gente só tem meia hora de terapia. Por isso que muitas vezes não dá também pra gente fazer 30 minutos de terapia. É muito pouco, porque as nossas crianças, durante um atendimento, o tempo todo elas estão felizes, daí elas ficam chateadas, daí elas ficam frustradas, ficam felizes de novo. Então é comum que numa terapia, em qualquer lugar, a gente, o tempo todo, as nossas emoções, elas vão variando. A gente não tá feliz 100% do dia, a gente não tá feliz nessa 1 hora. Às vezes ela tá cansada, ficou frustrada porque não deu conta daquele brinquedo, daqui a pouco feliz porque deu conta daquele brinquedo, daqui a pouco triste porque já entediou de ficar brincando com aquilo. Então o tempo todo eu tenho que ir validando essas nuances dessa criança, né? Ah, você tá feliz porque você tá brincando com esse brinquedo, que legal. Ah, você já cansou, não quer mais brincar com isso? Ah, tá bom, vamos escolher outro brinquedo, né? Ah, você ficou bravo porque você não deu conta, ou, né, você ficou bravo porque não acertou a bolinha, poxa,
vida, que coisa, né? É ruim, né, quando a gente não acerta a bolinha, mas tudo bem, faz parte. Então, validar a emoção é isso, não é ficar assim, ah, você errou, ah, vamos tentar de novo, ih, não conseguiu. Quando você utiliza esses tons, né, essas falas, você vai deixando a criança cada vez mais desorganizada. Isso não é validar a emoção, tá? Validar a emoção é tentar falar o que ela tá sentindo, tá? Então, validar a emoção é você falar, ah, você ficou triste porque você não conseguiu acertar a bolinha. Ah, eu entendi que você tá chateado porque você queria estar na sua casa. Ah, eu entendi que você não queria brincar com esse brinquedo, você quer brincar com esse. Tá bom, isso é validar a emoção. E daí, quando a gente valida a emoção, muitos profissionais pensam assim, mas Pamela, eu não tô deixando a criança fazer o que ela quiser? Mas Pamela, eu não tô perdendo o controle da minha terapia e a criança que tá comandando a terapia? Gente, nós somos adultos, a gente não precisa estar no controle o tempo todo só porque você é adulto e você é terapeuta. A terapia, ela é uma troca. A criança, ela é um ser ativo dentro de uma terapia. Um pouquinho ela traz as demandas dela, o que ela quer fazer, um pouco você, e vocês vão equilibrando tudo isso. Não é sempre o adulto que tem que ficar no controle, dando comando e falando quais atividades que ele tem que fazer. Às vezes a criança não quer brincar com aquilo que você propôs e tá tudo bem. Então não entenda que você validar a emoção significa que você não está no controle, muito pelo contrário. Você vai ver que quanto mais você validar a emoção, mais essa criança vai se conectar com você. E quanto mais conectados vocês estão, mais troca vocês vão ter. E mais tempo de atenção essa criança vai ter com você. Talvez você não vai conseguir atingir aquele objetivo rápido como você gostaria. Mas nem de um jeito nem do outro você ia conseguir atingir aquele objetivo. Então talvez ele ia demorar mais, só que você brigando com a criança chorando mais, ou demorando, só que você validando essa criança e essa criança se conectando com você. Qual forma é mais prazerosa de eu aprender? Validando a emoção e a criança estando conectada com você, ou a criança chorando, esperneando, né? Quando eu digo assim, você brigando com a criança, você tentando negociar o tempo todo. Ah, para de chorar que eu te dou tal coisa. Ó, quando você parar de chorar, eu vou te dar o brinquedo. Isso não é validar a emoção. Eu validar a emoção ah, você tá chorando porque você queria aquele brinquedo. Eu entendi que você quer o brinquedo. Então tá bom. Quando você se acalmar, a gente brinca, tá bom? Eu vou brincar com você, não tem problema. E às vezes a gente fica assim, ah, tem que parar de chorar. Isso não é validar a emoção, tá? Então, lembrando, se conecte com a criança, valide a emoção dela, fale do que ela está sentindo, para dessa forma você conseguir melhores resultados e conseguir com que ela passe por esse processo de forma mais tranquila e a aprendizagem venha de forma mais gostosa, fluida e prazerosa. Agora a gente vai falar do erro número 4, que também é um erro muito comum, que é não deixar a criança se movimentar. Esse erro é mais comum, né, com psicopedagogos, com pedagogos, com professores da educação especial, com fonoaudiologia. E a gente também pode pensar, por incrível que pareça, com profissionais da educação física, com terapeutas ocupacionais e com terapeutas que o movimento faz parte da atividade. Quando eu falo de não deixar a criança se movimentar, a gente utiliza muito do movimento na psicomotricidade, na educação física, na terapia ocupacional, e nas outras terapias a gente vai utilizar um pouco menos. E é parte do desenvolvimento das nossas crianças o movimento. Quando você evita que essa criança se movimente, quando você quer que uma criança de 2 anos, na sua terapia, por exemplo, de fonoaudiologia, na sua terapia de psicopedagogia ou de psicologia, fique sentada para aprender, você está indo contra o desenvolvimento natural dela, que é o movimento. Então, você precisa mudar a sua forma de intervenção com a sua criança. Ah, Pamela, mas eu sou fonoaudióloga, ela não vai se desenvolver se ela ficar andando, porque eu não vou conseguir mostrar para ela o que eu tenho que mostrar. Você precisa mudar essa forma de intervenção com ela. Ela pode se movimentar sim, principalmente, gente, quando é uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, o movimento faz parte
e é a forma como elas mais aprendem. Dentro do neuromovimento, a experiência através do movimento é a maior e melhor forma de aprendizagem das nossas crianças. Então, se você tá querendo que a sua criança fique sentada o tempo todo, saiba que as chances dela aprender, você tá caindo aí para 50%, porque se ela estivesse se movimentando e você se adaptando nesse movimento dela, às suas estratégias, você ia estar potencializando essa aprendizagem independente da sua terapia. E o que eu falo quando terapeutas ocupacionais, psicomotricistas, falam, Pamela, mas eu utilizo do movimento, mas às vezes a criança quer fazer um tipo de movimento e você fica querendo que ela faça outro. Isso também é evitar movimento, isso também é bloquear movimento. Às vezes a criança quer pular no pula-pula com os 2 pés e você quer que ela pule com um pé só. E você está bloqueando um movimento que ela gostaria de fazer. Então você pode entrar, de novo, entrar lá nos outros erros, gente. Você pode entrar um pouquinho no movimento dela e depois você traz para ela fazer um pouco do seu movimento que você está pedindo. E ela pode ir de novo para o movimento dela. Então você vai fazendo essa troca. A mesma coisa na fonoaudiologia, na psicologia, né, nos atendimentos que necessitam que a criança fique mais tempo sentada. Começa fazendo atividades que gerem mais movimento. Isso faz com que o cérebro da criança fique mais organizado. O movimento organiza o cérebro, aumenta a atenção. Então, quanto mais essa criança se movimentar no primeiro momento, melhor ela se organiza e melhor ela vai depois receber uma atividade sentada. E lembrando, de novo, essa movimentação vai trazer o equilíbrio dos 2 hemisférios cerebrais, tanto do planejamento quanto da execução. Eu fazer com que essa criança não se movimente, querer que ela fique sentada, ela não está conseguindo organizar esse cérebro. O nosso movimento organiza o cérebro e logo, quando eu ponho ela sentada, depois que ela já se movimentou um pouquinho, ela vai estar mais atenta e mais organizada para realizar essas atividades. E vocês podem ir fazendo essas variações, um pouco sentada, levanta um pouco, faz uma atividade de movimento. Pamela, eu como fonoaudióloga, como que eu posso usar o movimento? Vocês podem, enquanto ela pula na cama elástica, vocês podem ir soltando alguns sonzinhos enquanto você pula. E ela vai vendo você soltar o som. Eu como psicóloga, o que eu posso fazer? Enquanto vocês correm de um lado para o outro, quando chega lá do outro lado, você pega uma cartinha de uma criança triste e vocês voltam imitando que tá chorando. Agora vai rindo e volta gritando. Então você vai trabalhando emoções com essas crianças, tá? Através do movimento. E eu sou psicopedagoga, Pamela. Como que eu vou trabalhar letras com a minha criança em movimento? Coloca um circuito e fala assim, vamos passar no circuito e lá do outro lado a gente vai pegar a letra A e traz a letra A e coloca do outro lado. Agora a gente vai pegar o número 5, se você quiser trabalhar números. Vamos pegar o número 1, vai lá e pega o número e traz de volta. Então você faz em movimento, você vai ver que a criança ela vai estar muito mais engajada, feliz e aprendendo de forma prazerosa através do movimento. Então você consegue utilizar na sua terapia e inclusive se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, pode me colocar um desafio lá no grupo. Pamela, sou fono, preciso ensinar isso através do movimento, como que eu faço? Esses dias a gente fez uma terapia super legal, eu junto com a fonoaudióloga, a gente trabalhou comunicação alternativa com um aluno nosso através do movimento. O que a gente fez? Eu peguei as figuras dos materiais de circuito que a gente tinha e a criança ia escolhendo o material que ela queria que colocasse no circuito. Então ela ia lá, mostrava, ela em pé, você quer o pneu? Eu ia lá e colocava o pneu. E agora, qual que você quer? Você quer a corda? Eu ia lá e colocava a corda. E no final, que ela escolheu todos os materiais que ela queria, ela passava pelo circuito. Então eu utilizei o movimento junto com a comunicação alternativa, trabalhando psicomotricidade e fonoaudiologia juntos. Então você consegue sim trazer esse movimento, porque o que a gente está falando aqui é que qualquer terapeuta, independente da sua formação, quando você coloca o movimento dentro da sua terapia, você potencializa a aprendizagem do objetivo que você quer atingir com ela, tá? Independente da terapia. Então, coloquem isso em prática. Pense num movimento legal dentro da sua terapia e depois fala pra mim se deu certo, tá bom? E agora a gente vai para o nosso último erro, o erro número 5, que é não trazer a família para o processo terapêutico.
Muitos terapeutas me mandam mensagens porque se sentem inseguros de trazer a família para dentro do atendimento. Ai, Pamela, vai atrapalhar o atendimento da minha criança, vai atrapalhar o desenvolvimento da minha criança porque ela vai ficar querendo ir para a mãe e para o pai. Eles vão ficar falando durante o atendimento, eles vão interromper o meu raciocínio e o raciocínio da criança e etc. Aí eu fico inseguro porque se a criança se desorganizar no atendimento, o que eu vou falar para os pais? Gente, os pais precisam entender qual é a realidade das terapias. A criança ela não fica 1 hora com a gente rendendo lindamente, fazendo 1 hora atenta. Então os pais precisam saber que isso é uma realidade de todas as terapias, tá? Então pai e mãe que estão aqui comigo, lembrem-se, a criança ela não rende 1 hora durante os atendimentos, tá? É normal que ela em alguns momentos se frustre, é normal que em alguns momentos ela não queira fazer alguma coisa, ela é um ser humano, ela não é um robô, que ela tem que aceitar tudo que a gente faz, aceitar todas as propostas que a gente oferece. Ela tem as suas vontades, ela tem as suas emoções, ela tem as suas frustrações, então a gente tem que validar isso. E é importante nós, como terapeutas, pontuar isso para os pais. Porque às vezes chega em casa e fala, nossa, com a terapeuta falou que ela faz. Mas ninguém sabe o caminho que a gente percorreu, como que a gente fez, né? Tudo ali, todas as estratégias que a gente trouxe para ela conseguir atingir aquele objetivo. É importante que os pais saibam disso, porque dessa forma eles também se sentem aliviados em saber, nossa, é difícil, para mim é difícil, para a terapeuta também é normal. Poxa, a terapeuta usou aquela estratégia, eu vou usar também, porque você trouxe esses pais para dentro do processo terapêutico, os pais viram como você fazia, você orienta os pais e os pais conseguem fazer isso dentro de casa. Não tenham medo de trazer os pais para dentro da sua terapia. Pamela, mas vai atrapalhar, minha criança não rende quando o pai está dentro da terapia. É importante a criança aprender também, lembra das emoções? A tolerar essas emoções, o pai estando na terapia ou não. E se o pai estiver na terapia, o pai ou a mãe, tá? Estiver na terapia e a criança começar a chorar e buscar o colo do pai, é uma necessidade da criança, não é que ela não está rendendo. Mas às vezes ali você está mostrando, nossa, olha como é importante quando o pai e a mãe tá aqui, porque ela tá indo buscar o pai e a mãe e tá querendo que eles participem da atividade. Olha que legal! E daí você pode até pontuar para os pais, olha que interessante, ela sente necessidade que vocês também brinquem com ela, olha como ela fica feliz quando vocês participam, então vocês podem fazer mais em casa, de repente ela vai gostar, então tentem fazer essas atividades em casa de forma lúdica, ela vai com certeza ficar feliz. Eu tenho lá na Motricitar, a forma como a gente atua, os pais o tempo todo podem assistir a terapia. E tem pais que podem sair, fazer algumas coisas, eles não têm que assistir, tá? É diferente da gente obrigar que os pais assistam do que você dá liberdade para os pais assistirem. Então, se o pai ou a mãe tem alguma coisa para fazer, pode fazer. Se o pai e a mãe querem assistir, pode assistir. Se o pai e a mãe quiser ficar sentado ali enquanto eu tô fazendo a terapia, também pode. É importante você dar essa liberdade e é importante porque os pais começam a trazer essa autoconsciência de quem é essa criança, como que ela rende na terapia, como ela rende na minha casa e trazendo essa família para o processo terapêutico, ela vai fazer parte desse desenvolvimento da criança. É totalmente inadequado a gente trazer a criança para 1 hora de atendimento, fecha a porta e depois devolve a criança para os pais, como se eles não tivessem que fazer parte desse processo de desenvolvimento, como se fosse o papel só do profissional estimular essa criança. E não é. É papel do pai também, dessa forma ele vai conhecer, tipo, eu vou ficar um pouquinho ali fora que acho que agora já tá atrapalhando, eu vou lá beber uma água. E eu também vou entendendo essa movimentação da família e da criança e a gente vai conseguindo trabalhar a criança como um todo. E mais importante do que trabalhar os seus objetivos, né, na sua terapia, é você conseguir ajudar essa família também a atingir esses objetivos dentro do ambiente de casa, no dia a dia, ou os avós, né, também trabalharem com essa criança. Então, traga essa família para o processo terapêutico, porque você vai potencializar essa aprendizagem. E se você tem medo de trazer essa família para o processo terapêutico, se você é inseguro e tá tudo bem você ser inseguro, você estar inseguro, é porque talvez você precise estudar um pouco mais e ter mais segurança daquilo que você tá fazendo e que o que você tá fazendo é o que dá certo, tá? Eu, por exemplo, não tenho insegurança nenhuma
quando um pai ou uma mãe assiste o atendimento, porque eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que se a criança se desregular, se a criança protestar para fazer tal coisa, eu vou conseguir dar a devolutiva pro pai o porquê que aquilo aconteceu. Agora, se você não sabe por que aquilo tá acontecendo, se você falar, ai, mas eu não sei por que ela não quer ir no pula-pula, o que será que tá acontecendo? Aí você traz isso pro pai, o pai vai falar, não sei, você que é terapeuta. Agora, se eu sei o porquê que a criança não quer subir num pula-pula, olha, eu acho que ela tá insegura, então nós vamos para outra atividade, é normal que a criança às vezes não queira subir, a gente precisa dar esse suporte para ela emocional, você consegue explicar para a família, você tá fazendo com que a família aprenda muito mais sobre esse processo terapêutico, tá bom? Então, se você ainda tem essa insegurança, estude mais, aproveite essas aulas, treine em casa, mergulhe nesse conteúdo que eu tenho certeza que já vai te ajudar muito para ter essa troca com as famílias. Então, pessoal, vocês conseguiram perceber como essas questões que eu falei dos 5 erros podem prejudicar os atendimentos das nossas crianças? Então, vocês sabendo desses erros, eu quero que vocês coloquem em prática aí no dia a dia de vocês e comecem a observar as mudanças em relação à criança, como ela vai se relacionar com você e como ela vai responder às suas demandas dentro desses atendimentos que você vai realizar com ela a partir, né, dessas mudanças que você vai fazer. E não deixe de colocar lá na comunidade do Facebook, vocês que vão colocar em prática e estão colocando em prática a experiência de vocês com essas mudanças, colocando em prática isso que a gente falou. Ai, fiz isso, Pamela, deu super certo. Compartilha com a gente, porque é importante para incentivar também os outros profissionais que ainda talvez não colocaram em prática, que estão meio em dúvida, não sei se eu faço, não acho que não vai dar certo, a incentivar para que todos possam mudar essa forma de pensar e a nossa forma de atuação, a gente mudar e trazer esses benefícios para as nossas crianças. Na nossa próxima aula, ela vai ser liberada na quarta-feira e eu vou falar sobre os pilares da visão Movapre. E vocês vão entender quanto isso se complementa, os 5 erros, com os pilares da visão Movapre e como isso acelera o desenvolvimento das nossas crianças. Eu vou fazer um link para vocês e vocês vão falar, ah, eu entendi, aquele processo que eu estava fazendo desse jeito, agora, colocando 5 erros, entendendo esses pilares da visão Movapre, encaixando um no outro, isso acelera e potencializa a aprendizagem da minha criança. Então vai fazer todo sentido para vocês na quarta-feira, quando a gente juntar essas duas coisas. Vocês não podem perder as nossas próximas aulas e, além de tudo, não percam as lives que eu vou fazer, porque as lives elas vão ser super complementares às nossas aulas. Eu vou colocar vídeos explicativos, vou colocar vídeos de casos que eu vou mostrar para vocês. Olha, gente, olha, tá vendo aqui? Cometeu esse erro, olha como eu fiz, que diferente, de acordo com aquela aula ali, olha como foi a minha atuação, olha como a criança respondeu. Então vocês vão ver nos vídeos, na prática, a diferença como a criança responde quando a gente utiliza, né, a visão Movapre, quando a gente utiliza esses pilares e quando a gente não comete esses erros. Então não perca as nossas lives, que elas vão ser super explicativas e didáticas para complementar essas aulas. Vamos lembrar então quais foram os erros que vocês não devem cometer com as nossas crianças? Então, ó, erro número 1, não observar as nossas crianças e já agir com ela, né? Já querer pegar essa criança, mexer e não olhar a movimentação dela, não olhar do que ela gosta. Erro número 2, você querer ir direto no seu foco da terapia e não entender o perfil dela, não saber do que ela gosta, não conseguir engajar essa criança e não ter conexão com essa criança antes de trazer ali o seu objetivo na terapia, você não se conectar com a sua criança. Erro número 3, não validar a emoção da criança. Gente, prestem muita atenção nesse erro. A gente comete muito esse erro. Não valida, atropela, não vê que a criança tá chateada, não vê que a criança tá frustrada e quer continuar ali no nosso objetivo, atingir o nosso objetivo. Prestem atenção. E erro número 4, evitar que a criança se movimente. Deixa a criança se movimentar. Valide esses movimentos, traz atividades de movimento independente de qual seja a sua terapia. Pensa fora da caixa. Lembrando, a nossa jornada é para isso, tá? Coloca movimento na sua terapia que você vai ver o quanto isso vai impactar na criança e quanto isso vai fazer a diferença no seu atendimento. E erro número 5, não trazer a família para o processo terapêutico. Traga essa família mais próxima de você, deixa ela ver o que você está fazendo, oriente essa família e dessa forma você vai potencializar aí tanto o desenvolvimento da criança quanto o engajamento dessa família no processo terapêutico. Combinado? Então a gente já pode dizer que você não é a mesma pessoa
do começo da aula, concorda? Porque antes talvez você não sabia esses 5 erros. Se você continuar cometendo esses 5 erros, você vai ficar com peso na consciência. Por quê? Você já sabe que não pode cometer, você já sabe que isso vai modificar os seus atendimentos, e se você continuar cometendo esses erros, você sabe que você está bloqueando a aprendizagem da sua criança. Então agora você é responsável pelo desenvolvimento da sua criança, porque você já sabe esses erros. Então tome cuidado para não continuar cometendo. Então vocês precisam dar sequência às aulas, não perca nenhuma aula para você transformar os seus atendimentos e fazer a diferença na vida das nossas crianças. O objetivo da nossa jornada é transformar os atendimentos para que a gente transforme a vida das nossas crianças. E isso impacta no nosso propósito, porque às vezes a gente acaba falando, poxa, o meu propósito, a minha missão é essa, mas eu tô sentindo que não é dessa melhor forma. Agora, quando vocês modificam isso e conseguem trazer com muito prazer, alegria, essa transformação na vida das nossas crianças, daí sim a gente vê todo sentido, né, nessa nossa missão, nesse nosso propósito de vida, que é ajudar as nossas crianças a se desenvolverem cada vez mais. Agora eu vou te fazer um convite, na verdade eu vou te fazer um pedido. Entra lá na nossa comunidade do Facebook. Se você ainda não entrou na nossa comunidade do Facebook, aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você entrar lá na comunidade. Deixem as suas dúvidas, pessoal, compartilha com a gente as experiências que vocês estão tendo, deixem seus comentários, porque ao longo dessa semana eu vou tirar a dúvida de vocês nas lives. Além de tirar as dúvidas, eu vou colocar vídeos exemplificando o que a gente aprendeu nas aulas. Então vai começar a fazer sentido para vocês o que vocês aprenderam lá nas aulas. Nas lives vocês vão entender de forma mais prática e didática. Então acompanhem as nossas lives, eu vou tirar dúvidas de vocês também ali nos comentários. É muito importante que vocês compartilhem, troquem com a gente, porque isso vai fazer com que a jornada fique mais rica. Quanto mais tiver essa troca, mais eu vou poder tirar essas dúvidas, mais eu vou poder trazer informações que vocês de fato estão precisando. Então, pessoal, encerrando, não percam a nossa aula número 2, que a gente vai falar sobre os pilares da visão Movapre, e não deixem de participar das nossas lives, tá bom? Espero vocês lá e coloquem em prática tudo que a gente falou aqui. Até a próxima, beijo!